A paz, meus amados. Que o Senhor Deus possa estar conosco todos os dias. Na verdade, Deus sempre está disposto a estar conosco. A questão é se nós estamos dispostos a estar sempre com Ele. Porque, como diz ali em João, Deus procura adoradores. Que eu, que você, possamos ser adoradores. Adoração foi o que Abraão fez aqui no capítulo 22. Adoração maior, que é a adoração do amor, da obediência, adoração da renúncia, da negação, em que você renuncia a si próprio por causa do reino de Deus, por causa da ordem do Senhor na sua vida. Nós vemos aqui no capítulo 22, que começa no versículo 2, com a seguinte ordem: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto. Aqui começa logo a nos impactar a ordem que Deus dá a Abraão. Na verdade, o que Deus pede a Abraão é o sacrifício daquilo que ele mais amava, da promessa de Deus. Isaque era um filho de Abraão, o filho da velhice, o filho da promessa, o filho que ele muito amava, pelo qual ele sempre esperou. E aí Deus pede para que Abraão possa sacrificá-lo. Querido, esse pedido de Deus é incompreensível para nós, é incompreensível para mim, é incompreensível para você. Eu acredito que não deve haver uma dor tão grande quanto essa dor de perder um filho. De fato, o que Deus pediu para Abraão era dificílimo para Abraão. E não tenho dúvida que seria dificílimo para qualquer um de nós. Para as pessoas que têm um filho, que geram um filho, que têm a expectativa de que esse filho venha. E que Deus fala assim: esforça-te por mim, sacrifica-te por mim, sacrifica o teu filho. Muitas das vezes as pessoas estão dispostas a se doar, a se renunciar, mas não estão dispostas a colocar a sua família no risco, a sua esposa e filhos no perigo. Mas o fato é que nós vamos refletir ainda sobre isso, vamos entender, verificar a narrativa bíblica primeiro. Abraão pega o seu filho e vai. E nesse momento que ele pega o seu filho e vai ele, mais um empregado ou dois, não relembro agora se fala, mas levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos. Então foram 2 servos. E ele falou: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O fato é que Abraão declarou que eu e o meu filho iremos, e após adorar, voltaremos. Querido, o que implica essa frase? Implica em que Abraão acreditava que Deus não iria sacrificar o seu filho? Implica que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar? A hermenêutica bíblica nos aponta em Hebreus que Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho dos mortos. Que Abraão teve esse ato de fé porque ele cria incondicionalmente em Deus. A questão central é essa: Abraão cria incondicionalmente em Deus. O que Deus pode fazer? Não sei. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Ele criou o mundo. Do nada, Ele fez toda a terra. E aí, eu separei aqui algumas reflexões para nós. Amado, reflexões difíceis de nós praticarmos. Não é difícil de entender, porque qualquer um pode entender isso aqui. Agora é difícil viver. É um desafio para mim
é um desafio para você, é um desafio para todo homem de Deus. Foi um desafio para Abraão, para Isaac, para Jacó, um desafio para Davi, um desafio para José. É um desafio. Mas este desafio tem que ser ultrapassado por qualquer um de nós. Lá atrás, homens venceram esse desafio. Abraão era um homem. Abraão foi um homem que mentiu, que enganou, que teve fraqueza, teve falta de fé, desconfiou, teve triste, se consolou em Deus, mas num dado momento Deus pede a ele algo muito difícil, uma prova muito grande. Você, Abraão, dê o seu filho para mim. E Abraão obedeceu, e Abraão creu. E o fato é que Abraão estava ali, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, versículo 10, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E não estendas a mão sobre o rapaz, nada faça. Deus evitou. Eu quero dizer o seguinte: primeira coisa, precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Amar a Deus mais do que tudo, mais do que a nós mesmos, mais do que os nossos filhos, mais do que a nossa esposa, mais do que qualquer sonho que a gente tenha. Queridos, nós temos que cultivar esse amor. E não se engane, eu serei testado, você será provado. Deus irá provar para nós se de fato nosso amor por Ele é verdadeiro e excede tudo que nós temos. Segundo ponto, a família existe por causa de Deus. Olha, Deus criou a terra, Deus criou a família, então Deus tem a prerrogativa. A família existe para servir a Deus e não Deus para servir a família. A família existe para adorar a Deus e não Deus para venerar a família. Ou seja, temos que nos colocar para obedecer, para servir de maneira incondicional e com amor absoluto. É isso que temos que fazer. Deus permitiu que Abraão sacrificasse seu filho Isaac, mas sacrificou Jesus. Querido, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o filho dele, mas Deus sacrificou o seu filho Jesus. E lá em João capítulo 3, versículo 12, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amado, Deus nos deu a maior prova de amor com o seu Filho Jesus. Então nós fomos comprados com esse sangue, nós não teríamos saída, nós não teríamos justificativa, nós estávamos perdidos. E Deus recuperou a nossa vida. Nossa vida pertence a Ele. Nossa vida foi criada por Ele e depois comprada por Ele, sendo que Ele não tinha essa obrigação. Queridos, o amor de Deus é infinito e incompreensível. Nós temos que simplesmente aceitar esse amor e nos entregar totalmente a esse amor, sem questionar. Quem não tiver a coragem e o amor suficiente a Deus para sacrificar tudo, não passará pela prova de Deus. Queridos, eu e você passaremos pela prova do amor, se nós amamos ou não a Deus. Deus nos quer inteiramente, completamente. Deus não quer negociação. Então, eu digo para você essa mensagem, que é a seguinte mensagem: quem quiser vir após Jesus, negue-se a si mesmo. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de Jesus, ganhá-la. Isto é um desafio diário na nossa vida. Mas isso também será uma prova num momento específico para Deus. Esteja preparado. Alimente-se de Deus diariamente, porque no momento certo você será aprovado na prova do Senhor. Amém.